Olá pessoal, bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem pessoal, o objetivo deste vídeo é tecer aqui algumas considerações, alguns comentários que eu julgo ser de extrema importância para algo que recentemente aconteceu no Vaticano, que é essa falsa peregrinação LGBT rumo aí a Roma, aos portões do Vaticano, e que inclusive teve aprovação do próprio Vaticano. E eu quero aqui, antes de tudo, esclarecer que nós, enquanto verdadeiramente católicos, devemos agir como católicos, e não tentar ficar por aí buscando uma justificativa para aceitar o inaceitável, aceitar o pecado, aceitar o erro, aceitar a blasfêmia. E para tal, agir como tal, eu vou aqui, além de demonstrar que nós estamos diante de falsas autoridades, falsos papas, e que, por sua vez, isso vai muito mais além, como a gente vai aqui constatar. Porque é algo extremamente grave. E nós parece que já estamos vivendo, né? Como a gente vai ver, num ambiente pecaminoso, um ambiente esdrúxulo, um ambiente sem fé, e que sem a fé as pessoas ficam perdidas. Elas pensam que estão diante da fé católica, mas não estão. Esse vídeo também tem esse objetivo, de mostrar que tudo isso aí, que essas autoridades que se apresentam, são falsas. E que por isso nós devemos agir de acordo com que alguém age diante de um impostor, diante de um falsário. E nós temos ferramentas para tal, temos documentos para agir como tal, aprovado pelos santos padres, verdadeiros papas, e, antes de tudo, pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que é a autoridade máxima da Santa Igreja. Ou obedecemos a nosso Senhor Jesus Cristo, ao próprio Deus, ao que Ele nos revelou, ou obedecemos a essa falsa estrutura. Não há meio termo. E a gente vai perceber por quê, de forma bem clara isso. Bem, pessoal, é o seguinte, eu andei, lendo alguns artigos aí dessas plataformas aí, desses jornais tradicionais. Encontrei uns bem interessantes, praticamente a maioria fala a mesma coisa, modifica só algumas coisas. E esse aqui é um deles, por exemplo, do Estadão, sobre essa falsa peregrinação. Tem esse aqui, que eu não cheguei a ler integralmente, que é da CNN Brasil, mas está aqui as fotos, vocês podem ver, dessa falsa peregrinação. E tem esse outro aqui, do jornal Dia. Vaticano recebe primeira grande peregrinação. LGBT, está aqui a foto deles. Mas eu li um aqui que eu penso ser mais interessante. Esse aqui do Estadão. Praticamente modifica algumas coisas, mas esse aqui nos serve mais para nós demonstrarmos o quão falso é essa falsa igreja, quão falsa. E que nós não devemos, de fato, obedecê-las, porque obedecendo ela, nós estamos desobedecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos fazer uma escolha. Vamos começar pelo título. Católicos LGBT fazem peregrinação a Roma e comemoram o legado de acolhimento de Francisco. Antes de dar prosseguimento, eu peço a caridade de vocês e paciência. Por quê? Porque esse vídeo talvez fique um pouco longo, porque eu vou ler com vocês aqui na íntegra esse documento e vou tecer comentários. Bem, vamos lá aqui, repetindo. Católicos LGBT fazem peregrinação a Roma e comemoram o legado de acolhimento de Francisco.
Peregrinação foi listada no calendário oficial de eventos do Vaticano, mas Papa Leão XIV não fez menção no grupo durante a audiência. Não fez menção ao grupo. Primeiro pelo título. É o seguinte. Primeiro, não existe católicos LGBT. Isso aqui é falso. Logo, a primeira questão aqui é isso aqui. Católicos LGBT. Para nós católicos, não existe católicos LGBT. Por quê? Porque não existe católicos heréticos, católicos profanadores. Não existe apóstatas. Isso aqui é uma tentativa de colocar tudo que não presta, tudo que é mundano, tudo que é reprovado por nosso Senhor Jesus Cristo dentro da igreja. E eu vou mostrar por que a gravidade dessa questão. Eu estou aqui comigo diante do Catecismo da Doutrina Cristã, de São Roberto Bellarmino. E ele fala sobre, na página 47, a edição que eu tenho aqui é a do Controvérsia Católica. Ele diz o seguinte, faz uma pergunta. Quais são os pecados que bradam ao céu por vingança? Resposta, são 4. Homicídio voluntário, pecado carnal contra a natureza, que é essa questão aqui, dessa peregrinação, opressão dos pobres, reter o salário dos operários. Ou seja, isso são pecados que bradam aos céus por vingança. Isso é coisa séria, pessoal. Ou seja, dos 4 pecados ali, que foi elencado, mostra a gravidade que é isso aqui. E nós não devemos aceitar isso aqui como católico, porque bradam a Deus por vingança. Ficou bem claro? Isso não é para se apoiar. Aliás, se apoiar no sentido de acentuar essa falsa importância, não. É para repudiar, porque isso aqui clama a Deus por vingança. Deu para compreender? Vamos continuar. E outra coisa que eles mostram aqui é que eles comemoram o legado de acolhimento de Francisco, ou seja, do falso Papa anterior. Aí vamos aqui, ó. Peregrinação foi listada no calendário oficial dos eventos do Vaticano, ou seja, foi aprovado pelo próprio Vaticano. Por quê? Se está no calendário oficial do Vaticano, foi aprovado. Mas Papa Leão XIV não fez menção ao grupo durante a audiência. O fato de ele não fazer menção não quer dizer que ele não aprovou. Aprovou. Se ele não tivesse aprovado, não estaria aqui. Não precisa fazer menção. Ele já aprovou, isso aqui é claro. Já existem aí canais católicos, entre aspas, inclusive um chamado aí Católicos de Verdade, que afirma que o Papa Leão não compactuou com isso aqui, não aprovou. Isso é falso. Isso é extremamente falso. O fato de você não mencionar não quer dizer que não aprovou, pelo contrário, né? Existe aquela máxima que diz, né? Quem cala consente, né? Aqui ele consentiu. Ou seja, é uma falsa autoridade. E a gente vai ver como que se age com falsas autoridades. Aí vamos lá, o texto em si. Centenas de católicos LGBT, repito, não existe católicos LGBT. A primeira coisa que a gente tem que ter na mente é isso aqui. Não existe católicos LGBT. Existem pessoas que querem viver promiscuamente, da forma que eles querem. Mas não podemos dizer que isso aqui são católicos. Porque se forem católicos, imagine só, pessoal. Se a gente aceitar isso aqui como católico, como algo que é aprovado por Deus, porque o que é a Igreja Católica? Ela não é o depósito da fé? Se a gente receber isso aqui como aprovado pela fé, a gente está de forma consciente ou inconsciente, de forma voluntária ou involuntária, afirmando que nós podemos colocar nossos filhos para ser catequizado por jovens, pessoas nessa categoria, conviverem dentro da igreja normalmente. Eu não vou estender muito aqui para não... Talvez o vídeo nem ir ao ar, nesse caso. Mas vamos dar continuidade. Centenas de católicos LGBT e suas famílias foram a Roma neste sábado, dia 6, para uma peregrinação do Ano Santo. Ou seja, é muito complicado. Eles celebram o que considera um novo nível de acolhimento da Igreja Católica após anos de rejeição
e acreditam a mudança ao Papa falecido. Outra coisa, não é após anos de rejeição, é que a Igreja Católica sempre rejeitou, porque é um pecado que brada ao céu. Como que eles estão afirmando, né, que após anos de rejeição, agora eles têm acolhimento? Eles têm acolhimento por quê? Porque não se trata da Igreja Católica, se trata da falsa igreja, dessa igreja pós-conciliar que assumiu as estruturas da Santa Igreja para profanar. Essa daí não é Igreja Católica. E a gente vai ver por que não é Igreja Católica. Vários grupos LGBT se inscreveram para participar da peregrinação, que foi listada no calendário oficial de eventos do Vaticano para o Ano Santo, a celebração católica que ocorre a cada 25 anos e atrai vários grupos de peregrinos. Interessante, né? Que eles sempre utilizam algo genuinamente católico, digamos assim, para perverter e profanar. E depois dá o nome de católico, quando na verdade não é católico. Eles se utilizam de meios legítimos católicos para profanar, porque sem o nome de católico, eles não vão, digamos assim, inserir os seus venenos. E logo para mostrar porque está acontecendo aqui, vamos para Pascendi, que é esse documento aqui, ó. Pascendi Domini Gregis, do Sumo Pontífice Pio X. Ele aqui fala sobre os modernistas. Eu gosto de sempre citar esse documento porque ele é muito esclarecedor. É de um verdadeiro Papa, né? Acerca dos modernistas, que estão inseridos, inclusive esse grupo, esse falso Papa e os demais, olha o que ele afirma, aqui ainda na introdução. Eu vou repetir isso aqui, vou ficar sempre repetindo, até as pessoas aprenderem como que é um verdadeiro Papa, e o que um verdadeiro Papa aprova e o que um verdadeiro Papa condena. Ele diz o seguinte, ó, não se afastará, portanto, da verdade quem os tiver como os mais perigosos inimigos da Igreja. Quem são esses mais perigosos inimigos da Igreja? Esses falsos papas. Estes, em verdade, como dissemos, não já fora, mas dentro da Igreja, tramam seus perniciosos conselhos, e por isto, é por assim dizer, nas próprias veias e entranhas dela que se acha o perigo, tanto mais ruinoso quanto mais intimamente eles a conhecem. Além de que, presta atenção agora, não são sobre as ramagens e os brotos, mas sobre as mesmas raízes que são a fé e suas fibras mais vitais, é que maneiam eles o machado. Ou seja, eles vão no cerne, ali nas raízes da fé, nas fibras mais vitais. Eles não vão nos brotos, como o Papa São Pio X afirma. Não vão nas ramagens, ou seja, na periferia, não. Eles vão no cerne, vão no centro, destruir. Por exemplo, o próprio concílio, o termo de concílio. Eles destruíram a questão do concílio, ao ponto de até esses que se dizem tradicionalistas, cair nesse engodo. Afirmar que o último concílio não foi um concílio dogmático, mas pastoral. Meu Deus do céu! Ou uma coisa é ou não é. O concílio foi e é, no sentido verdadeiramente católico, uma reunião de todos os bispos com a aprovação do Santo Papa, seja por si mesmo ou por delegação aprovada por ele, para discutir questões de fé e de costumes. E uma vez aprovados esses documentos, aliás, uma vez esses documentos sendo sancionados pelo Papa, eles se tornam regras de fé. Não existe concílio não dogmático. O próprio Atos dos Apóstolos mostra que lá já no primeiro concílio, quando o apóstolo Paulo ficou numa dúvida sobre uma determinada situação lá, ele voltou-se para a igreja, reuniu-se à igreja, ali estava São Pedro presidindo, e ali foi decidido uma questão de fé e de costume. E o próprio São Paulo acatou, levou o documento junto de si para provar que teria que agir daquela forma a partir daquele momento, porque foi uma determinação da igreja.
Ficou bem claro? Não existe isso. As pessoas não acordaram. Ou elas insistem no erro. Eles afirmam, não, porque foi um concílio pastoral, justamente para justificar que se trata de a igreja ainda ser a igreja legítima. Não é. E ele continua aqui, e vou repetindo. Além de eles, com o seu veneno, né, destruir essas questões vitais da igreja, como concílio, como até o próprio termo pastoral, que eles destruíram. O termo pastoral adotado agora por essa falsa igreja é um termo que tem raízes protestantes, ou seja, raiz herética, e que, portanto, apóstata também, a gente pode afirmar isso, e outros termos. Até o próprio nome católico agora está sendo destruído. E a gente vai perceber por quê. Ele diz o seguinte, ó, continua, né? Batida, pois, a raiz da imortalidade, continua a derramar o vírus por toda a árvore, de sorte que coisa alguma poupam da verdade católica. Nenhuma verdade há que não intentem contaminar. Ou seja, as próprias verdades das instituições católicas, que elas fazem uso, como cartas encíclicas, concílios, eles destruíram tudo que é católico. Ou seja, são modernistas. E modernismo é condenado, é uma heresia. Pior ainda, é a síntese de todas as heresias. Se pegar todas as heresias na história e, digamos assim, fosse fazer uma síntese mesmo, e que o Papa São Pio X fez, é justamente isso, o modernismo. Eu queria ler mais aqui, mas eu vou dar continuidade num documento, que é para... mas vou continuar aqui. Ele diz, e prossegue ele aqui. E ainda vão mais longe, pois pondo em obra o sem número de seus maléficos ardis, não há quem os vença em manhas e astúcias, porquanto fazem promiscuamente o papel ora de racionalista, ora de católicos, e isto com tal dissimulação que arrastam sem dificuldade ao erro qualquer incauto, e sendo ousados como os que mais o são, não há consequências de que se amedrontem e que não aceitem com obstinação e sem escrúpulos, ou seja, mesmo com advertência, eles continuam. O próprio padre Paulo Ricardo, entre aspas, conservador, ele falou mesmo, tem um vídeo aí, que inclusive foi o próprio Henrique Naegeli, que mostrou onde o padre Paulo Ricardo lá esbravejando, que ele citando, né, alguns teólogos, entre aspas, que tinham controvérsias, que era desaprovado pela igreja, mesmo assim ele dizia, não, eu sigo mesmo, não tem problema nenhum. Ou seja, mesmo sendo advertido, eles continuam. Eles não têm medo das consequências. Ou seja, as consequências de tais atos não amedrontam eles, e eles aceitam. E está aqui, que não aceitem com obstinação e sem escrúpulos. Eles aceitam com obstinação mesmo. E assim vai. Vamos continuar o texto. Já comentei isso aqui, vamos lá. Aqui, ó, o próprio Ano Santo, eles destruíram, acabaram com esse Ano Santo. Já não se trata de Ano Santo. Aqui, ó. Organizadores do Vaticano ressaltaram que a inclusão no calendário não significava endosso ou patrocínio. Como não, meu Deus do céu? Olha só a língua da serpente. Eles aprovam, mas diz que não significa endosso ou patrocínio. Sempre isso. Você pode observar. Sempre isso. Aprovou aquela Fratelli Tutti, se eu não me engano, né? Aprovou, se o nome correto foi esse, aquele documento que aprova bênção de uniões de casais do mesmo sexo. Ele diz, a gente aprovou a bênção, mas não aprovou o casamento. Meu Deus do céu, precisa. Se você aprovou uma bênção, não estou endossando não para que seja um casamento. Claro que está endossando. Como que não? É que nem alguém está enfiando a faca em alguém e diz, estou enfiando a faca em você, mas não é para matar você não. É só para fazer cócega. Meu Deus do céu, só pode estar de brincadeira. Vamos continuar então.
A principal responsável pela peregrinação foi a Organização Italiana de Defesa dos LGBT, Jonathan Stent, mas também participaram grupos como o Utrecht, se não me engano pode ser esse, dos Estados Unidos, fundado pelo padre jesuíta James Martin, figura de destaque que tem defendido o maior acolhimento aos católicos LGBT na igreja. Ele já tinha, parece que esse falso padre aqui, encontro com o falso papa anterior, e já deixou tudo acordado, e ele veio apenas demonstrar e tirar prova se esse outro falso papa ia dar continuidade ou não. Outra coisa, não existe padre verdadeiramente que apoia isso aqui. Não é padre de verdade. Vamos continuar. O Papa Leão XIV celebrou neste sábado uma audiência jubilar especial para todos os grupos de peregrinos em Roma. Ele não fez menção especial aos católicos LGBT, que estavam programados para atravessar a porta santa da Basílica de São Pedro mais tarde do dia, e que inclusive em outras matérias que eu vi aí, eles atravessaram, ou seja, eles adentraram. E é aqui onde eu vou citar aqui um documento bem interessante, que é o exorcismo de o exorcismo do Papa Leão XIII. E tem uma parte aqui que eu já citei e vou citar novamente, que diz o seguinte: o dragão maldito transvasou, como rio imundíssimo, o veneno de sua iniquidade em homens depravados de mente e corruptos de coração. Incutiu-lhes o espírito de mentira, impiedade e blasfêmia, o seu hálito mortífero de luxúria, de todos os vícios e iniquidades. As hostes astutíssimas encheram de amargura a igreja, esposa imaculada do Cordeiro, e inebriaram-no com absinto. Puseram-se em obras para realizar todos os seus ímpios desígnios. Ali onde está constituída a sede do Beatíssimo Pedro e a cátedra da verdade para iluminar os povos, ali colocaram o trono de abominação da sua impiedade, para que ferido pastor dispersem as ovelhas. Ou seja, o Papa Leão XIII, que escreveu isso aqui em 1884, se eu não me engano, ou 1848, não me recordo agora, mas já tinha tido uma visão e já tinha previsto isso aqui, que a sede do Beatíssimo Pedro e estaria ali, nessa sede, a abominação da impiedade desses seguidores de Satanás. Ou seja, ali não é mais um local que vai iluminar os povos, não é mais a cátedra da verdade. Temos que deixar isso aqui bem claro. Vamos continuar. Legado de acolhimento. Muitos peregrinos atribuíram seu sentimento de acolhimento a Francisco, mais do que qualquer um de seus predecessores. Ele trabalhou para tornar a Igreja Católica um espaço mais aberto para os católicos LGBT. Repito, a Igreja Católica não aprova isso aqui. Quem aprova isso aqui é a falsa igreja. A verdadeira igreja não aprova. Em 2013, ele chegou a falar: quem sou eu para julgar? Sobre um padre supostamente gay. Ele também decidiu permitir que padres abençoassem casais do mesmo sexo. Ele nunca alterou o ensinamento da igreja de que atos homossexuais são intrinsecamente contrários à ordem estabelecida. É interessante, você aprova, você faz documento aprovando, não, mas você não contraria. Como não contraria? Que você aprova, aí tem peregrinação agora. Ou seja, percebeu que as coisas é um passo de cada vez? Primeiro ele fala: quem sou eu para julgar? Aí já dá uma abertura. Depois faz um documento aprovando. Aí agora tem peregrinação. O que é que está faltando agora para sacerdotes assumidamente LGBT, mulheres sacerdotes? Só está faltando, digamos assim, formalizar. Mas o caminho já está pronto. Aí eu vou perguntar, diante de tudo isso, o que esses falsos tradicionalistas e conservadores vão dizer? Não, é a igreja. Não, a gente vai, mas a gente faz um meia-culpa.
Meu Deus do céu, até onde vai isso? Mas, durante seus 12 anos de pontificado, de 2013 a 2025, Francisco se reuniu com ativistas LGBT, ministrou a uma comunidade de mulheres trans e, em entrevista de 2023, a Associated Press declarou que ser homossexual não é crime. Meu Deus do céu, é um pecado quebrado da natureza. É complicado. Ou seja, olha só, o próprio texto ele se autocontraduz. Ele diz o seguinte: ele nunca alterou o ensinamento da igreja de que atos homossexuais são intrinsecamente contrários à ordem estabelecida. Aí depois ele elenca aqui todo, aliás, ele faz aqui todo um argumento comprovando o contrário. Justamente por quê? Porque as pessoas hoje são analfabetas funcionais. Elas não sabem ler um pequeno texto, um pequeno parágrafo e afirmar se é um texto coerente ou incoerente, se ele se contradiz ou não. Por isso que retiraram, né, a interpretação do texto na sala de aula. Não tem nem aula de lógica. Por quê? Essa segunda, digamos assim, essa segunda oração aqui, estou falando em termos gramatical, contradiz essa frase aqui anterior totalmente. É um texto incoerente. Aqui, ó. Mas, durante seus 12 anos de pontificado, de 2013 a 2025, Francisco se reuniu com ativistas LGBT, ministrou a uma comunidade de mulheres trans e, em entrevista de 2023, a Associated Press declarou que ser homossexual não é crime, ou seja, como que ele não alterou os ensinamentos da igreja? Se isso aqui todinho, essa segunda oração aqui, contradiz essa frase todinha, ou oração aqui. Meu Deus. Continuando. John Capozzi, de Washington, que participou da peregrinação com o marido, Justin Del Rosário, disse que a postura de Francisco o levou de volta à igreja depois de ter se afastado nos anos 1980, no auge da crise da AIDS. Na época, contou, sentiu-se rejeitado por seus companheiros católicos, ou seja, na época, na década de 80, né, que é, digamos assim, a minha década, né, que eu nasci em 80, 82, ainda existia um resquício de catolicismo, né, porque o concílio, né, terminou ali pelos anos 60, né, e não tinha como ser destruído ainda, substituído a moral católica. Então, verdadeiramente, a igreja ainda existia um resquício de verdadeira igreja. Por quê? Aqueles sacerdotes ainda católicos estavam lá, muitos bispos ainda resistentes, cardeais. Mas agora que a igreja realmente foi substituída por uma falsa igreja, aí sim ele encontrou acolhida. Agora ele voltou para a igreja, só que ele não voltou para a verdadeira igreja católica. Ele voltou para a falsa igreja. É importante deixar isso aí bem claro. A verdadeira igreja católica, ela mantém os seus dogmas, porque Deus não engana nem se engana. E a revelação dele é eterna. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não. Então, o que é verdade, o que Deus nos revelou como verdade, vai ser sempre verdade. E nós católicos temos que obedecer isso de maneira exemplar. Porque senão, a gente afirmar que é católico e não agir como tal, então aqueles que podem nos ver como exemplo, vai dizer, poxa, e agora? Não tem mais. Acabou-se. E assim vai. Havia, aqui ele falando, né, esse John Capozzi, havia aquela sensação de que não era bem-vindo na igreja, disse. Não porque estivesse fazendo alguma coisa errada, mas simplesmente por causa de quem eu era. Eu não vou comentar isso aqui, não. Mas eu já comentei anteriormente, né, no vídeo. Mas isso aqui é um absurdo, é uma frase absurda. Mas Francisco, que insistiu que a Igreja Católica estava aberta a todos, todos, mudou isso, afirmou.
Meu catolicismo estava no armário, brincou. Com o Papa Francisco, pude assumir e dizer: sou católico, tenho orgulho disso e quero fazer parte da igreja. Repito, na Igreja Católica não se admite isso aqui, e na Igreja Católica não se admite orgulho ao pecado, orgulho às leis da natureza, orgulho a um pecado que brada ao céu. Aí aqui, né, outro tema, né? Mensagem de acolhida e esperança. Capozzi falou durante uma vigília na sexta-feira, dia 5, à noite, que lotou a igreja jesuíta. O encontro contou com testemunhos de casais gays, de uma mãe de uma criança trans. Olha só, meu Deus do céu, a que ponto a gente está chegando. E com uma reflexão comovente do padre italiano Fausto Focozzi. Meu Deus, isso aqui é muito grave mesmo. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo afirmou, né? Que quem fizer uma criança tropeçar, né? Melhor colocar uma pedra de moinho em volta do pescoço e ser jogado ao mar. E eu fui pesquisar uma vez, fiz até um vídeo sobre isso, sobre o que verdadeiramente é essa pedra de moinho. E vi que tinha pedra de moinho, se eu não me engano, com cerca de 1 tonelada a 2 toneladas, se eu não me engano. Ou seja, imagina uma pedra de 1000 quilos no seu pescoço e jogar você ao mar. É melhor isso do que você fazer uma criança tropeçar. Ficou bem claro a gravidade disso? E o mais grave ainda é ter apoio dentro da própria igreja que se diz católica. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Isso aqui é de uma gravidade tão grande que realmente é complicado, meu Deus do céu, muito complicado. É difícil, muito difícil. Aqui, ó, os nossos olhos já conheceram as lágrimas da rejeição, do esconderijo, conheceram as lágrimas da vergonha, e talvez, às vezes, essas lágrimas ainda brotem de nossos olhos, disse Focozzi. Hoje, no entanto, existem outras lágrimas novas. Elas lavam as antigas. Essas lágrimas são lágrimas de esperança, concluiu. É complicado, muito complicado. Deixa eu me ver aqui quem é assim. Acho que foi um depoimento, né, desse Capozzi aqui. É complicado, muito complicado. Vamos dar continuidade. Posição de Leão em foco. A posição de Leão, ou Camaleão, né, em relação aos católicos LGBT, era uma incógnita. Logo após sua eleição em maio, vieram à tona declarações de 2012 em que o futuro Papa, Padre Robert Prevost, criticava o estilo de vida homossexual e o papel da mídia de massa na promoção da aceitação de relacionamentos homoafetivos que, segundo ele, contrariavam a doutrina católica. Olha só como que esse padre ele se perverteu. Ele, em tempos pretéritos, julgava que era contrário à doutrina católica, mas agora não, ou seja, ele foi preparado para tal. Ele verdadeiramente é um lobo travestido de ovelha. Como, meu Deus do céu? Alguém que em tempos pretéritos afirmava ser contrário à doutrina e agora ele afirma não ser. Os convidam para dentro do próprio Vaticano. Justamente por isso, eu assisti ao último vídeo do Frei Tiago, e ele fala justamente sobre isso, né? Que as pessoas o questionam, né? Mas, Frei, por que o senhor não combate dentro da igreja? Não tem como combater dentro dessa falsa igreja, ele falou, né? Não tem, porque ela não é católica. E aqui mostra uma das provas, ou seja, esse Robert Prevost, que em tempos pretéritos, entre aspas, estava dentro dessa igreja e ainda combatia, considerava essa atitude aqui, homossexual, contrária à doutrina. Mas agora não é mais. Isso aqui é prova de que não adianta você, entre aspas, combater dentro da igreja.
dessa falsa igreja. Porque uma hora ou outra você vai ter que afirmar tudo dela ou sair verdadeiramente. Porque se você ficar, uma hora ou outra você vai ter que afirmar tudo que essa falsa igreja professa. Você não vai mais poder correr. E se você sair, aliás, se você contrariar, você vai estar fora. Então, acredito que ele foi, digamos assim, confrontado. E ele disse: não, entre sair, perder meus benefícios e ficar, e ser um bispo, um cardeal e futuro papa, eu prefiro isso. Ficou bem claro? Não adianta. Quando se tornou cardeal em 2023, a Catholic News Service perguntou à Prevost se suas opiniões haviam mudado. Ou seja, o sistema, essa falsa mídia, eles ficam cercando alguém. Ou seja, quando ele era contra, eles sabiam. E agora eles vão confrontar, né? E agora, você ainda continua? E ele reconheceu, e ele continua aqui, vou ler para vocês. Ó. Quando se tornou cardeal em 2023, a Catholic News Service perguntou a Prevost se suas opiniões haviam mudado. Que opinião? Essa opinião de 2012, ou seja, 11 anos depois, né? Ele reconheceu o apelo de Francisco por uma igreja mais inclusiva. Aqui são palavras dele mesmo. Ele deixou muito claro que não quer que as pessoas sejam excluídas simplesmente com base em escolhas que fazem, seja de estilo de vida, de trabalho, de forma de se vestir ou de qualquer que seja, afirmou. Ou seja, isso não se trata mais de uma igreja católica. Se trata das portas do inferno abriram largamente. Porque entra todo tipo de gente. E na igreja católica não é assim. Não é à toa que existe o purgatório para você purgar, pagar até o último centavo dos seus pecados, justamente porque no céu não entra qualquer um. Essa ideia de que o céu entra qualquer um, que Deus aceita você do jeito que você é, com todos os seus pecados, isso é uma ideia falsa. Deus aceita o ser humano, sim, porque foi criação dele. Mas ele não aceita o pecado dos seres humanos. Quando eu falo que Deus não aceita você como é com seus pecados. No sentido de que você não tenha intenções de mudar, de se endireitar. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo afirma, né? Tem uma passagem que fala: mas Senhor, eu preguei no seu nome, fiz um monte de coisa. Cristo vai dizer: afasta de mim, Satanás. Não te conheço. Afasta de mim que eu não te conheço. Ficou bem claro? Isso aqui é que é bem interessante. Ou seja, são as portas do inferno, praticamente. Aqui, ó. Leão reuniu-se na segunda-feira com Martin em uma audiência oficial, sinal de que queria dar publicidade ao encontro. Olha só, pessoal, olha só como que as coisas vão sendo esclarecendo no próprio artigo. Ele não fez menção, mas deu apoio anterior aos organizadores, colocou lá no calendário oficial, deixou entrar, mas ele não reconheceu, não deu apoio, mas aqui diz totalmente o contrário. Leão reuniu-se na segunda-feira com Martin em uma audiência oficial, sinal de que queria dar publicidade ao encontro. Martin disse que Leão lhe contou que pretendia continuar a política de acolhimento aos católicos LGBT, iniciada por Francisco, e encorajou a seguir com sua luta. Ou seja, além de aprovar, ele encorajou, ele só continua. E aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui um comentário aqui, para a gente perceber que nós não estamos diante de uma verdadeira igreja católica, diante de uma verdadeira tradição, diante de uma verdadeira doutrina. E no último vídeo, né, como eu afirmei, do Frei Tiago, né, ele fala sobre isso. Aliás, falou sobre como não é legítimo você afirmar que vai lutar pela igreja dentro da falsa igreja, que não dá. Mostrei o caso do próprio Prevost. E também ele cita ali, né, um documento, que ele leu o documento. Esqueci o nome do autor do documento.
mas onde ele cita o São Vicente de Lérins, que ele afirma como se reconhece a verdadeira igreja. Ele fala que é aquela igreja que tem aquela tradição, né? A continuidade, que sempre manteve-se a tradição, e essa tradição sempre foi aceita por todos e em todos os lugares. Ou seja, católico é aquele que, desde que recebeu do próprio nosso Senhor Jesus Cristo os fundamentos da igreja, os princípios, as verdades católicas, então sempre os apóstolos mantiveram isso, foi por todos, sempre, por todos e em todos os lugares. Aí eu repito, tudo isso que eu acabei de ler aqui não contraria tudo isso aqui, porque isso aqui não foi ensinado sempre pela Santa Igreja. Pelo contrário, foi repudiado. Não foi, digamos assim, aceita por todos. Pelo contrário, foi repudiado também, excluído. É um pecado contra a natureza. E em todos os lugares também não foi aceito isso aqui. Então não é católico. Não é católico. E para tal, eu vou ler até aqui o próprio comunitório, que está aqui nesse site, Rumo à Santidade. Eu vou deixar o link desses documentos aqui que eu estou lendo, aqui na descrição do vídeo. Que ele cita até o São Paulo aos Gálatas, o São Vicente de Lérins. Que ele diz o seguinte: mas, ainda que alguém, nós ou um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. E ele comenta: e por que disse São Paulo ainda que alguém, nós, e não ainda que eu mesmo? Porque quis dizer que, se inclusive Pedro, André, João ou o colégio inteiro dos apóstolos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Ou seja, anátema, ele é excluído da igreja. Tremendo rigor, com ele que, para afirmar a fidelidade à fé primitiva, não exclui nem a si mesmo, nem os outros, ou seja, o depósito da fé. Mas isto não é tudo. Ainda que um anjo debaixo do céu vos anunciasse um evangelho diferente do que vos tenho anunciado, que ele seja anátema. Para salvaguardar a fé entregue, uma vez para sempre, não lhe bastou recordar a natureza humana, mas que quis também incluir a excelência angélica, ainda que nós, diz, ou um anjo do céu. Não é que os santos ou os anjos do céu possam pecar, mas que é para dizer, inclusive se acontecesse isso, que não pode acontecer, qualquer que fosse o que tentasse modificar a fé recebida, este tal seja anátema. Mas talvez o apóstolo escreveu estas palavras às pressas, movido mais por um ímpeto passional humano que por inspiração divina. Continua, sem embargo, e repete com insistência e com força a mesma ideia, para fazer que seja assimilado. Ou seja, alguém pode até pensar, não, foi apenas por questão passional. Não, ele repete, ou seja, o próprio São Vicente Lérins mostra que é uma revelação verdadeiramente. É algo racional. E ele fala aqui, isso aqui, Carta aos Gálatas 1, versículo 8, e ele repete novamente. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Não disse, se um lhe anuncia um evangelho diferente do nosso, seja bendito, louvado, acolhido. Mas disse, seja excomungado, ou seja, separado, cortado, excluído, com o fim de que o contágio funesto de uma ovelha infectada não se estenda, com sua presença mortífera a todo o rebanho inocente de Cristo. Ou seja, eu penso que aqui já está claro demais. Ou seja, que tudo isso que está aí é matéria de excomunhão. Tudo que eu estou lendo aqui, o falso Papa Francisco, esse falso Papa agora Tameleão, não sou eu que estou dizendo. São os verdadeiros papas.
são os verdadeiros santos da igreja. E é claro isso. Isso é caso de excomunhão, são excomungados. E vou continuar aqui, né? Aqui são palavras do tal Martin, que foi recebido pelo falso Papa. Ouvi a mesma mensagem do Papa Leão que ouvi do Papa Francisco e o desejo de acolher todas as pessoas, incluindo pessoas LGBT papá. Disse Martin a AP após a audiência, ou seja, deve ser uma agência aqui de notícia. Del Rosário, marido de Capozzi, afirmou que também se sentiu acolhido depois de muito tempo afastado da fé em que foi criado. O Papa Francisco me influenciou a voltar para a igreja. O Papa Leão apenas fortaleceu minha fé, disse. Olha só, pessoal. Ou seja, um Papa abre as portas do inferno e o outro diz, continue no inferno. Eu penso que, como o artigo termina aqui, né, tem outros artigos. Bem, pessoal, é isso. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo, agradeço mesmo de coração. Lembrando o nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus, e tudo para a glória de Deus e o bem das almas. Fiquem todos com Deus e até a próxima.